quero te contar sobre uma manhã de sábado, em 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. Uma manhã em que as igrejas da grande capital imperial de Portugal estavam cheias, cheias de gente, cheias de velas, cheias da riqueza acumulada e da memória de um dos impérios marítimos mais poderosos do mundo. E então, por volta das 9h40 da manhã, tudo acabou. Não metaforicamente, não aos poucos. Tudo acabou em cerca de 6 minutos de violência sísmica, que nos anos seguintes seria descrita como um dos piores desastres naturais da história registrada da Europa. A versão oficial é conhecida. Um terremoto de magnitude estimada entre 8,5 e 9,0 na escala Richter. Um tsunami que entrou no porto em 3 ondas. Incêndios que queimaram por dias. 30 mil mortos. Talvez 60 mil. Algumas estimativas falam em ainda mais. A Cidade Baixa, a Baixa, o coração administrativo de Lisboa, basicamente deixou de existir. E os arquivos lacrados, por coincidência, foram destruídos. E eu acreditei nessa história. Durante muito tempo, acreditei nela por completo. Mas quanto mais eu investigava, mais percebia que estava olhando só para uma parte do quadro. Porque havia uma coisa que eu simplesmente não conseguia ignorar. O mundo não apenas seguiu em frente. Ele passou a se mover de outro jeito, em quase toda parte, quase ao mesmo tempo. E quanto mais eu avançava pelas décadas posteriores a 1755, mais encontrava um padrão, não de recuperação, mas de substituição, não de reconstrução, mas de reescrita. Um momento historicamente conveniente, cosmicamente bem cronometrado e talvez extremamente útil para enterrar o que quer que os arquivos tivessem registrado sobre o que existia antes. Porque alguns pesquisadores acreditam que o chamado Mud Flood, um evento catastrófico de sedimentação que parece ter engolido complexos inteiros de edifícios ao redor do mundo, pode ter começado aqui, com Lisboa. O primeiro tremor de algo muito maior do que a tragédia de uma única cidade. E só a coincidência já seria suficiente para nos obrigar a olhar com mais cuidado, porque quanto mais fundo eu ia, menos confortável eu ficava com a palavra coincidência. Eu cheguei a esse assunto do mesmo jeito que a maioria das pessoas, de lado. Não foi um manifesto que me puxou para isso. Não foi uma madrugada perdida num rabbit hole da internet. Foi uma fotografia, uma única fotografia de um edifício. Na verdade, de vários edifícios, no que parecia ser uma cidade da Ásia Central, com detalhes arquitetônicos tão ornamentados, tão sofisticados estruturalmente, que eu me vi fazendo uma pergunta para a qual não conseguia encontrar uma resposta simples. Quem construiu isso? E quando a resposta oficial veio, ela veio rápida e limpa. Construção da era colonial, século XVIII ou XIX, várias influências europeias. Tudo bem. Só que o edifício em questão parecia ser anterior à suposta presença colonial em várias décadas. E a tal influência europeia, quando você realmente examinava com cuidado, parecia menos uma exportação da Europa e mais uma origem compartilhada. Como se tanto os exemplos europeus quanto os da Ásia Central estivessem bebendo da mesma fonte. Essa foi a primeira anomalia. A segunda veio quando comecei a olhar mapas antigos, especificamente mapas dos séculos XVI e XVII, daqueles que você encontra em coleções digitalizadas de bibliotecas europeias, daqueles que historiadores usam para traçar os contornos do que era conhecido e do que era desconhecido. E, em muitos desses mapas, especialmente os dos anos 1600 e início dos 1700, ela estava lá, um território imenso, às vezes chamado de Tartaria, às vezes Tarteri, às vezes Tartária Mogol, Grande Tartária ou Tartária Chinesa, mas sempre ali, sempre enorme. Em algumas representações, cobrindo um território maior que a Rússia, maior que a China, estendendo-se do Mar Cáspio até o Pacífico. E então,
E é aqui que o padrão se repete com uma precisão inquietante. Nos anos 1770 e 1780, esse nome começa a se dissolver. Não de uma vez, aos poucos, cartograficamente, como uma aquarela deixada na chuva. No início do século XIX, ele praticamente desapareceu. Eu continuei me perguntando, por que um território que apareceu em mapas por mais de 200 anos simplesmente deixa de aparecer? Países não somem, realidades geográficas não evaporam, a não ser, é claro, que alguém decida que elas devem desaparecer. Foi aí que o terremoto de Lisboa voltou a entrar na minha investigação. Deixa eu descrever o que realmente aconteceu em 1º de novembro de 1755, porque o relato oficial, como tantos relatos oficiais, minimiza certos detalhes que eu acho impossíveis de ignorar. O terremoto atingiu a cidade pela manhã, cedo. As estimativas de magnitude variam entre 8,5 e 9,0 naquilo que hoje chamamos de escala Richter. Ele foi sentido em toda a Europa, em partes do norte da África. Há relatos de comportamentos estranhos da água, até mesmo na Escandinávia. O tremor em Lisboa durou, dependendo do relato do sobrevivente que você lê, entre 3 e 6 minutos. Depois vieram os incêndios, que queimaram por 5 dias, alimentados pelas velas derrubadas das missas de dia de Todos os Santos, espalhando-se pelas estruturas densamente agrupadas de uma cidade que, até aquela manhã, era uma das mais ricas e poderosas do mundo ocidental. Depois veio o tsunami. Ondas estimadas entre 6 e 9 metros atingiram o porto, a zona ribeirinha, a Baixa, as áreas onde atuavam comerciantes, administradores e guardiões de registros. Essas áreas foram engolidas. O que foi perdido? A pergunta parece simples. A resposta está longe de ser simples. A Biblioteca Real de Lisboa, destruída. Dezenas de milhares de volumes. Os arquivos da Torre do Tombo, um dos repositórios documentais mais antigos e abrangentes do mundo conhecido, gravemente danificados. Registros municipais, registros comerciais, registros das extensas operações coloniais e marítimas de Portugal, operações que nos 2 séculos anteriores colocaram navios portugueses em contato com territórios e civilizações na África, na Ásia e nas Américas. Esses registros de contato, a explicação oficial diz que foi uma tragédia, um desastre natural. E talvez tenha sido. Incêndios depois de terremotos não são incomuns. A destruição de arquivos em catástrofes urbanas também está documentada em outros lugares. Eu aceito isso. Mas a explicação oficial começa a desmoronar quando você olha para o que substituiu esses arquivos nas décadas seguintes. Porque algo notável aconteceu depois de 1755. Um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, assumiu o controle efetivo do Estado português e supervisionou o que já foi chamado de um dos projetos de reconstrução urbana mais sistemáticos da história. A Baixa Pombalina de Lisboa, erguida sobre as ruínas, é genuinamente extraordinária, perfeitamente organizada em grade, resistente a terremotos segundo princípios avançados de engenharia para a época, construída com uma velocidade e uma uniformidade que os observadores contemporâneos consideraram quase assustadoras. De onde veio o financiamento? Como os padrões arquitetônicos foram universalizados tão rapidamente? Como a organização social da reconstrução foi administrada em uma escala tão grande, tão depressa, por um governo que tinha acabado de perder seu centro administrativo? Isso não são acusações, são perguntas. E quando você faz essas perguntas, percebe outra coisa. Pombal não apenas reconstruiu Lisboa. Ao mesmo tempo, ele reorganizou a relação de Portugal com a informação. Expulsou os jesuítas, os principais educadores e guardiões de registros em todo o Império Português espalhado pelo mundo. Em 1759, reformou as universidades, reestruturou o que era ensinado,
como era ensinado e, mais importante ainda, o que era preservado. O padrão se repete com uma precisão inquietante. Desastre, perda de informação, reconstrução sistemática, novos marcos educacionais. Uma geração depois, o registro histórico parece outro. E o terremoto de Lisboa não foi o único evento catastrófico desse período, nem de longe. No mesmo período geral, meados do século XVIII, há uma cascata de acontecimentos ao redor do mundo que, individualmente, tem cada um uma explicação oficial satisfatória. Mas juntos, começam a aparecer outra coisa. Existem relatos, e eu quero ser cuidadoso aqui, porque essas informações vêm de fontes variadas, com níveis diferentes de documentação, de anomalias geológicas e climáticas generalizadas ao longo de meados e final dos anos 1700. Eventos incomuns de inundação em sistemas fluviais que, em tese, não deveriam ter inundado da maneira como aparentemente inundaram. Depósitos de sedimento em cidades europeias e asiáticas que, em alguns casos, parecem anteceder em décadas a data oficial de construção dos edifícios. Prédios encontrados parcialmente soterrados. Térreos que funcionam como porões. Janelas que começam abaixo do que hoje é o nível da rua. É isso que os pesquisadores que estudam esse período às vezes chamam de hipótese do dilúvio de lama. Agora, eu não vou te dizer que houve um dilúvio de lama. Eu não estou em posição de afirmar isso. O que eu vou te dizer é que a evidência arquitetônica, e existe evidência arquitetônica em fotografias, levantamentos e registros de construção, levanta uma pergunta simples, mas crucial. Por que tantos edifícios, em tantos continentes, têm seus níveis mais baixos soterrados? Não reformados, não ampliados para baixo, soterrados, com os detalhes arquitetônicos desses níveis inferiores ainda intactos, ainda ornamentados, ainda, em muitos casos, mais sofisticados do que os níveis acima. Quem enterra as próprias janelas? Quem enterra as próprias portas? E, se um evento geológico de grande escala, sísmico, hidrológico ou de outra natureza, realmente depositou sedimentos significativos em certas regiões entre meados e o fim do século XVIII, então o terremoto de Lisboa, com seus tsunamis e eventos de liquefação, começa a parecer menos um desastre isolado e mais um gatilho, um começo. A primeira peça de dominó numa cascata que remodelou a paisagem física do mundo e, com ela, o registro documental que talvez pudesse nos dizer como essa paisagem era antes. As evidências sugerem que algo muito maior estava em ação. Vamos voltar à cartografia, porque é aí que a explicação oficial entra em colapso de forma mais clara. Tartaria, ou Tartary, como você preferir, aparece de forma consistente em mapas europeus de mais ou menos 1500 até 1700. Não estamos falando de uma legenda periférica, de uma anotação mitológica na margem. Estamos falando de um território nomeado, rotulado, geograficamente definido, cuja existência era aceita por cartógrafos da França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e Espanha, e cujos contornos gerais eram amplamente concordados. O mapa de 1706 de Nicolas de Fer mostra isso. O mapa de 1710 de Hermann Moll mostra isso. O mapa de 1744 de Danville, um dos documentos cartográficos mais sofisticados da sua era, mostra esse território dividido em sub-regiões, com cidades nomeadas, rotas comerciais e rios identificados. Isso não é mitologia. Isso é infraestrutura cartográfica. Isso é um território que alguém conhecia bem o suficiente para desenhar em detalhes. E então, ao longo das décadas de 1760, 1770 e 1780, justamente as décadas que seguem a catástrofe de Lisboa, o rótulo começa sua lenta dissolução. As sub-regiões perdem seus nomes. As cidades deixam de ser identificadas. O vasto interior se torna, cartograficamente, uma espécie de vazio, não território virgem. Os elementos do relevo continuam ali, mas é um território sem nome,
sem identidade política e, ao que parece, sem civilização. Quando Napoleão marcha para o leste, no início do século XIX, os mapas que ele usa naquela região já não se parecem quase em nada com os mapas de um século antes. Isso levanta uma pergunta simples, mas crítica. O que aconteceu entre 1750 e 1800 que apagou uma civilização de forma tão completa que seu nome desapareceu de todos os mapas em todas as capitais da Europa? Aparentemente ao mesmo tempo. Aparentemente sem debate. Aparentemente sem que ninguém escrevesse um grande relato histórico explicando como esse território imenso e nomeado deixou de existir. Porque eu procurei. E o silêncio era ensurdecedor. Não existe uma queda da Tartária nos livros de história, como existe a queda de Roma ou a queda de Constantinopla. Não existe tratado, nem batalha final, nem crise sucessória documentada com o grau de detalhe que historiadores normalmente aplicam ao fim de uma grande entidade política. Existe apenas ausência, uma exclusão cartográfica lenta e silenciosa, coincidindo com o maior evento de destruição de arquivos da história recente do mundo ocidental. E é aqui que tudo fica, se possível, ainda mais estranho. As décadas posteriores ao terremoto de Lisboa e ao apagamento cartográfico da Tartária são marcadas, em vários continentes, por aquilo que alguns pesquisadores nessa área começaram a chamar de período de herança. Funciona assim: novas estruturas administrativas, novos governos, novos sistemas coloniais, novas autoridades municipais surgem em regiões e cidades onde, segundo o relato oficial, antes havia apenas natureza selvagem ou assentamentos primitivos. Elas aparecem nessas cidades e ocupam edifícios extraordinários, edifícios de uma escala e de uma sofisticação que, de acordo com a cronologia oficial, deveriam ter levado décadas e recursos imensos para serem construídos. E ainda assim, não há registros de construção, não há contratos de trabalho, não há operações documentadas de pedreira, não há relatos de anos de obra que deveriam ter antecedido a ocupação, cidade após cidade, continente após continente. O mesmo vocabulário arquitetônico, as mesmas linhas de telhados com cúpulas, as mesmas fachadas ornamentadas, os mesmos sistemas de proporção aparecem em São Petersburgo e São Francisco, em Melbourne e Chicago, em Bombaim e Buenos Aires. Edifícios que supostamente foram construídos independentemente, em décadas diferentes, por arquitetos diferentes, em contextos culturais diferentes, mas compartilhando detalhes tão específicos, tão tecnicamente exigentes, que a expressão coincidência arquitetônica começa a soar como um insulto à inteligência. Quanto mais eu avançava, mais o período de herança parecia menos uma era de construção e mais uma era de ocupação, de mudar para dentro, de tomar posse do que já estava lá, de escrever nomes novos sobre portas antigas, não construir do zero, não importar um estilo, mas herdar e, crucialmente, obscurecer essa herança. E é aí que a reescrita da história se torna impossível de ignorar. Porque se você herda uma civilização, se ocupa suas cidades, reaproveita seus edifícios, redireciona suas redes comerciais, você tem um problema. Você tem um rastro de papel. Você tem moradores locais que se lembram. Você tem viajantes que escreveram relatos. Você tem, potencialmente, registros em arquivos distantes que contradizem sua nova narrativa. Então, o que você faz? Você escreve uma nova história. Uma história melhor. Uma história com origens limpas, com datas de construção documentadas, com arquitetos nomeados, patronos identificados e fontes de financiamento registradas. Você preenche o passado com uma confiança que o passado real, com todo o seu caos e sua incompletude, raramente possui. E você espera. Espera a geração que se lembrava morrer. Espera os relatos de viajantes perderem credibilidade. Espera as crianças crescerem aprendendo a nova versão. E depois essas crianças ensinam seus próprios filhos. Até que a distância entre o evento original e o presente se torne tão grande,
tão preenchida por reformulações autoritativas da narrativa oficial que a pergunta original, quem construiu isso, quando e para quem, já não soe como uma investigação histórica razoável, mas como teoria da conspiração. Eu reparei uma coisa sobre essa expressão, teoria da conspiração. Ela tende a aparecer com mais frequência exatamente nos pontos em que a versão oficial está mais vulnerável, onde a documentação é mais frágil, onde as perguntas são mais perigosas. Tire daí a conclusão que quiser. A mudança narrativa que seguiu o terremoto de Lisboa e o apagamento da Tartária não foi sutil, quando você sabe o que procurar. O iluminismo, esse brilhante, humano e transformador projeto intelectual, emerge convenientemente nas mesmas décadas. Novos modos de entender a história, novas instituições de ensino, novos padrões de evidência documental que, curiosamente, tendiam a desconsiderar justamente os tipos de tradição oral, relatos indígenas e registros anteriores que talvez contassem uma história diferente. Não estou dizendo que o iluminismo foi uma história de cobertura. Estou perguntando, será que ele poderia ter servido, entre suas conquistas reais, como um mecanismo de estabelecimento de uma nova autoridade epistêmica, de definição institucional do que contava como conhecimento e do que não contava? Porque quando você controla o que conta como evidência, você controla o que aconteceu. Deixa eu ser preciso sobre o que havia nos arquivos de Lisboa. Em 1755, Portugal já operava como uma potência marítima global havia quase 3 séculos. Navios portugueses alcançaram a costa da África Ocidental no século XV. Vasco da Gama dobrou o Cabo em 1498. Comerciantes portugueses atuavam na Índia, no Japão, no Brasil e nas ilhas das especiarias do Sudeste Asiático. No sentido mais literal possível, Portugal era a potência europeia mais conectada do começo da Era Moderna em escala mundial. Seus registros refletiam essa conectividade. Relatórios do interior da Ásia, relatos sobre cidades e civilizações encontradas longe do litoral, acordos comerciais com entidades políticas que não aparecem na narrativa histórica ocidental padrão, conhecimento de territórios interiores, territórios aos quais uma potência marítima poderia ter acesso único por meio de suas redes de parceiros comerciais terrestres. Conhecimento, talvez, do que existia naquele vasto interior nomeado e cartograficamente documentado. Tudo isso se foi, não reduzido, não danificado. Foi-se. E existe uma coisa sobre destruição de arquivos, da qual quase nunca se fala. Não é só o que você perde no fogo. É o que você perde quando se assume que não sobrou mais nada para ser encontrado. Quando uma biblioteca queima, a ausência de documentação passa, paradoxalmente, a ser usada como evidência de que nunca houve nada para documentar. O círculo se fecha. O silêncio vira argumento. A explicação oficial para sabermos tão pouco sobre as Américas pré-colombianas, sobre o interior da África pré-colonial, sobre as civilizações da Ásia Central antes da expansão russa, no fundo, é sempre a mesma. Não havia muito o que saber. Eram povos esparsos, primitivos, sem registros. Mas e se os registros existiram e queimaram? E se o terremoto de Lisboa foi, no sentido mais brutal e eficiente possível, um reset de arquivo? Eu sempre volto a isso porque é a parte que a explicação oficial não consegue enfrentar. Se Tartária, ou qualquer nome que a gente queira dar à civilização, ou às civilizações que ocupavam aquele imenso território rotulado, foi sendo gradualmente apagada da consciência europeia entre mais ou menos 1750 e 1820, então esse apagamento exigiu coordenação. Cartógrafos em Paris, Londres, Amsterdã, Berlim e Madrid, atualizando seus mapas na mesma direção, nas mesmas décadas, sem que, até onde eu consegui encontrar, houvesse qualquer consenso diplomático ou científico documentado que explicasse essa mudança. Por que um cartógrafo francês, um inglês e um holandês
decidiriam independentemente, dentro de uma mesma geração, parar de nomear o mesmo território gigantesco? Ao que eles estavam respondendo. Esse padrão se repete, com a mesma precisão inquietante, também na esfera arquitetônica. As mesmas decisões sendo tomadas em vários continentes, ao longo de várias décadas, por pessoas que supostamente não se conheciam, quais edifícios reaproveitar, quais demolir, a quais atribuir novas datas de construção, quais simplesmente preencher com nova vida burocrática, sem nunca mais discutir sua origem. Não invenção independente, não desenvolvimento paralelo, não convergência acidental, mas algo que, quando você se afasta o suficiente para enxergar o padrão inteiro, parece uma resposta coordenada a um evento compartilhado. Um reset, uma reorientação sistemática do registro cartográfico, arquitetônico e documental em torno de um novo marco narrativo. E o terremoto de Lisboa, eu continuo pensando nisso, pode ter sido o momento que tornou esse reset possível, não porque tenha sido o único desastre daquela era, não porque tenha destruído tudo, mas porque destruiu o suficiente para que as lacunas fossem preenchidas com novas histórias, suficiente para que as perguntas já não pudessem ser plenamente respondidas, suficiente para que a ausência de evidência pudesse ser silenciosamente reinterpretada como evidência de ausência. Quando eu olho fotografias de certos edifícios em Samarcanda, em Kazan, nos bairros antigos, de cidades espalhadas pelo antigo espaço geográfico da Tartária, eu vejo a mesma coisa que vejo em fotografias de edifícios da Filadélfia, de Edimburgo, dos distritos neoclássicos de cidades que supostamente foram erguidas do nada no início do século XIX por novas civilizações ambiciosas e devidamente documentadas. Eu vejo um vocabulário, uma gramática visual compartilhada, relações proporcionais muito específicas entre colunas e entablamentos, programas decorativos muito específicos ao redor de janelas e portas, uma relação particular entre a escala humana e a massa arquitetônica que diz, para qualquer pessoa treinada para ler isso, isso foi projetado por alguém que entendia algo sobre como seres humanos habitam o espaço, algo que leva gerações para ser aprendido, algo que exige não apenas artesãos habilidosos, mas uma tradição de artesãos habilidosos, uma escola. Uma herança de conhecimento técnico transmitida de mestre para aprendiz ao longo de décadas ou séculos. E então eu olho para as datas oficiais de construção, datas de meados do século XIX, placas dizendo concluído em 1847 e inaugurado em 1863, e penso, em 30 anos, em 50 anos, do nada até isso, a conta não fecha, não sem uma vantagem inicial significativa e significativamente não reconhecida. Então, onde isso nos deixa? Eu comecei com uma data, 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. O chão se movendo sob uma cidade cheia de pessoas reunidas, como os seres humanos fazem, nos lugares que mais importavam para elas, os arquivos, as catedrais, os repositórios da memória. E eu termino com uma pergunta. Na verdade, com muitas perguntas. Mas há uma a qual eu sempre volto, nas horas silenciosas. Se existiu uma civilização, chame como quiser. Os mapas a chamavam de Tartária, vasta o bastante para aparecer em todos os grandes mapas europeus durante 2 séculos, sofisticada o bastante para deixar rastros arquitetônicos em vários continentes, conectada o bastante para ter deixado registros nos arquivos da grande potência marítima do mundo. Se essa civilização existiu, e se o terremoto de 1755 ajudou a iniciar, acelerar ou simplesmente fornecer cobertura para um processo de destruição de arquivos e apagamento cartográfico que se desenrolou ao longo do meio-século seguinte, e se o período de herança que veio depois envolveu novos poderes, ocupando espaços antigos e escrevendo nomes novos sobre portas antigas, então talvez aquilo que chamamos de história
não seja o que pensamos que é. Não um registro contínuo, não um acúmulo de fatos documentados, mas uma seleção, um silêncio curado. Um conjunto de respostas para perguntas que alguém, em algum lugar, decidiu que eram as perguntas certas a fazer. E as perguntas que permanecem, as perguntas que o silêncio não consegue responder, que os arquivos queimados não conseguem resolver, que os mapas apagados não conseguem explicar, não desaparecem só porque são inconvenientes. Elas ficam no sedimento, esperam nas molduras de janelas soterradas, persistem na gramática arquitetônica de edifícios que oficialmente ninguém consegue explicar por completo. Quanto mais fundo eu vou, mais certo eu fico de uma única coisa: a gente ainda não chegou ao fundo.